nós louvamos e agradecemos a Deus com as palmas e vamos receber a nossa irmã Eliane, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria, irmãos, estar aqui. É uma responsabilidade muito grande. E eu sempre pedi a Deus, né, que o meu desejo é esse, é de pregar a palavra do Senhor. E eu que desci, eu que pedi o pastor Wagner para mim hoje estar ministrando a palavra. Não foi nem ele que me ordenou. Foi eu. Né? Porque se é algo que a gente quer, então a gente tem que ir buscar. Né? Quando nós queremos algo, nós temos que ir buscar. Né? Primeiramente colocar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor fazer a dele. Amém? Então eu peço nessa noite que o Senhor Jesus venha me dar entendimento, venha me dar sabedoria, né? Que eu venha falar aqui da palavra dele, que os irmãos venham sair daqui saciados, né? Da presença do Senhor Jesus, que é o mais importante, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo aqui a passagem que o Senhor colocou no meu coração, né? Culto da família. É uma passagem muito linda, né? Se encontra lá em 2 Reis, né? O capítulo 4, né? O versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Né? Muitos já conhecem essa história, né? Mas é uma história muito poderosa, uma história que vai falar muito ao meu coração e ao coração de todos que se encontram aqui nessa noite, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Segunda Reis 4, versículo 8. A sunamita e o seu filho. Glória a Deus, aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Encontraram, irmãos? Vamos estar lendo, né? Para nós estar ganhando tempo. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo o versículo todo, viu? Todos aqui os versículos para nós entender. Em nome do Senhor Jesus. Sucedeu também um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele, nos para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse seu moço, Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois ela, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este templo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho num tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu um dia, saiu para seu pai, que estavam os segadores. E disse a seu pai:
Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ela a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem é sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Gési, seu moço: eis que a sunamita. E agora? Senão, partiu. Perdi. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe e encontra e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar, e disse, porém, ao homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste e amargura. E o Senhor não encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao Senhor algum filho? Disse eu: não me enganes. E disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão e tua mão, e vai se encontrarás alguém, não o saude, e se alguém o saudar, não te respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, porque não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com eles e disse, e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, e eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou e subiu, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamando-a, veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Amém, irmãos? Eu li todo porque fica melhor para a gente, né, entender a palavra, né? A gente ter um entendimento. É uma passagem que eu acho muito linda, essa passagem da sunamita, né? Porque aqui no início fala, né, que ela observou ali, né, Eliseu, sempre que passava ali por Sunem, né, a cidade ali, que ele estava, né, pregando a palavra do Senhor, e ela observava ele. Então ela observou ele, e então decidiu, né, chamou o esposo dela e decidiram construir ali um quartinho, né, um cantinho do muro,
botar uma caminha, um candeeiro, uma cadeirinha, né? Para ele se sentir aconchegado, né? Ali quando ele fosse passar ali. Então, irmãos, assim, uma reflexão que a gente tira assim nessa parte aqui que ela teve essa decisão, né? E a gente trazendo assim para nossas vidas hoje, né? A gente tem que fazer como a Sunamita fez, né? Chamar para perto da gente pessoas que nos edificam, pessoas que têm a presença do Senhor. Porque quando nós estamos junto das pessoas que falam da presença do Senhor, pessoas que nos edificam, né, nós aprendemos muito com elas, né? Então nós temos que estar perto de pessoas que edificam, pessoas que trazem nós para a presença de Deus, porque tem pessoas que nos afastam da presença de Deus. Então nós temos que procurar estar, né, com pessoas alinhadas ao foco, ao nosso Jesus. Porque quando nós estamos ali com a pessoa de Deus, uma pessoa que fala de Jesus, que nos aconselha, né, está na direção, está na frente, então essa pessoa, né, é um profeta de Deus. Porque Eliseu ali era um profeta de Deus. Porque ele estava ali pregando a palavra do Senhor. Ela viu que ele era uma pessoa boa. Então ela quis o quê? Trazer para perto dela. Então bem assim é nós. Nós temos que trazer as pessoas de Deus para a nossa vida, né? E não trazer pessoas que não vai nos aproximar de Deus. Porque quando nós se aproximamos de pessoas que nos edificam, pessoas que falam do amor de Deus, pode ter certeza, irmãos, que a bênção vem em nossas vidas. Amém? Então, né, ali ela teve, né, esse momento de chamar, de trazer o profeta para a sua vida, e ele quis retribuir, né, esse carinho, essa atenção que ela teve com ele, né? Então ele queria fazer algo por ela. Só que ela, né, o Geazi falou, Eliseu falou, o que é que você quer que eu faça? Ela, nada, eu já estou no meio do meu povo. Então ela não fez aquilo com intenção nenhuma de receber bênção de ninguém. Ela fez com a intenção de ajudar, né? E mesmo assim traz para nossas vidas que nós não devemos fazer nada para Deus, nem para o próximo com a intenção de ganhar algo, irmãos. Nós temos que fazer para o próximo e para Deus com gratidão no nosso coração. Nós não temos que fazer algo querendo outra coisa em troca, não. Nós temos que fazer algo, né, que vai agradar o coração de Deus. Porque eu sou assim, quando eu faço algo para as pessoas, meu coração se enche de alegria. E é isso que nós temos que fazer, né, bispo? É fazer o bem sem querer o retorno, né? Nós temos que dar. Porque quanto mais nós damos, mais nós recebemos do nosso Senhor Jesus, né? Nós recebemos saúde, nós recebemos bênçãos. Então nós não temos que fazer nada aqui em troca de algo, né? Deus nos dá porque Deus é misericordioso nas nossas vidas, né? Porque como Ele deu ali o Filho dele, naquela cruz, né? Ali pagou todos os nossos pecados, irmãos. Então nós temos que fazer mais e mais para o nosso Deus, né? E ali ele viu, ela disse que não queria nada, mas ele queria abençoar ela. E o servo dele falou, ela não tem filho, o marido dela já é velho. Então ele, né, profetizou um filho na vida dela. E ela, né, falou, não me enganes, eu já sou meu marido já é de idade e tudo. Mas, né, Eliseu profetizou e ela recebeu a bênção dela. E ali com um ano, né, ela engravidou e teve o filho. Então, ali, como foi lido aqui, né, só que o menino veio a falecer, né, o menino veio a falecer. E ela é uma mulher, né, que eu creio que aqui no nosso mundo, aqui na nossa terra, não tem uma mulher como ela, que teve essa atitude. É que ela foi uma mulher guerreira, uma mulher de fé, uma mulher de atitude. Pensou a gente chegar e encontrar nosso filho morto? Ai, meu Deus. Só Jesus para nos dar força. E ela não, ela, né, teve ali, o menino sentiu essa dor de cabeça e veio. O pai mandou pelo servo. Chegando ali, ela pegou o filho, né? Eu creio ela, que ela ficou lá orando e tudo, intercedendo. Mas ali ao meio-dia o filho dela morreu. E o que foi que ela fez? Pegou o filho,
levou o filho, botou lá no quartinho que ela mandou fazer, né, pro profeta. Botou na cama do profeta, fechou a porta, né? Se fosse nós no dia de hoje, já saía espalhando, né, irmãos? Nós já saía gritando, já ia providenciar um velório, já ia fazer tudo isso, mas aquela mulher não. Ela teve fé, ela teve atitude, porque ela lembrou que quem profetizou na vida dela foi Deus, quem profetizou ali na vida dela foi Eliseu. Então ela fechou a porta, né, e o marido perguntou, né? Ela pediu ali o esposo, né, uma jumenta e um servo para acompanhar ela. E ele, né, eu acho que ele nem perguntou pelo filho. Falou, hoje não é sábado, hoje não é lua cheia, por que você vai, né, atrás do seu servo? Então ali ela deixou, eu vou lá e volto logo. E ela logo decidiu, foi decidida. Ela falou, eu vou ali e volto logo. Ela não falou, eu vou e não falou nada. Ela falou, eu vou ali e volto logo. Então ela já determinou que ela ia, mas ela ia voltar, né? Então ali ela foi, né, ao encontro de quem podia dar sua bênção, né? De quem profetizou ali na vida dela. E na vida da gente é assim, irmãos. Nós temos que contar nossos problemas, o que se passa com a nossa vida, a quem pode resolver, a quem tem a solução. Não é pegar nossos problemas, jogar lá nas redes sociais, chegar e falar para qualquer um, no trabalho, em qualquer lugar, não. Nós temos que contar nossos problemas para Jesus, que é Jesus quem vai nos dar a nossa bênção, é Jesus que nos vai dar a direção, né? E tem muitas pessoas de Deus que nós podemos chegar e contar sim nossos problemas, que são pessoas usadas por Deus, né? Então não pegue nossos problemas, né? Vocês, não peguem não os problemas que nós temos. Qualquer situação que nós tivermos, não coloca em redes sociais não, que ninguém vai resolver a vida nossa em redes sociais não. Quem vai resolver nossa vida é Jesus, que tem muita gente do coração ruim, que se a gente está feliz, a pessoa está invejando. Se a gente está triste, a pessoa está glorificando, porque tem gente que gosta de ver a gente na miséria. Então a gente tem que ficar, se a gente está feliz, se a gente está triste, é ficar calado, entregar nossa causa somente àquele que pode resolver tudo. E essa mulher fez isso, porque Eliseu profetizou ali na vida dela um filho. Quem deu o filho ali para ela foi Eliseu. Então ela foi atrás do abençoador, que foi Eliseu que profetizou na vida dela. Então ela foi ao encontro de Eliseu, né, no monte. E aí chegando ali, né, logo quem viu ela? Quem foi que viu ela, que avistou ela? Gezi. E Gezi, né, todo interessado já de saber, só que avistou foi Eliseu, né? E Gezi foi logo ao encontro. Já queria saber da vida da mulher, o que foi que aconteceu, né? E aqui ele fala aqui, agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela diz o que, irmãos? Vai tudo bem. Por que ela falou com Gezi que ia tudo bem? Porque ela estava indo ao encontro de quem? De Eliseu. Então ela não ia abrir a boca para Gezi, que Gezi não ia resolver o problema dela. Quem resolveu o problema dela era Eliseu, né? Então ela ficou caladinha e falou, vai tudo bem. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Pode vir o que vier, pode passar o que passar nas nossas vidas. A gente pode estar passando por a maior dificuldade, a gente pode estar assim, passando por um luto, igual essa mulher estava, mas vai tudo bem, vai tudo bem. Porque quando nós abrimos a boca para profetizar, vai tudo bem, vai continuar bem, né? Tem situações de luto, né? Você está passando necessidade dentro de casa, né? Você está assim com o coração triste, amargurado, abatido, mas você tem que responder, vai tudo bem. Estou feliz, vai tudo bem, nem que por dentro o coração esteja rasgando, mas a gente tem que profetizar, vai tudo bem, como essa tsunamita fez, né? Não é murmurar não, irmão, né? Hoje eu não tenho o que comer dentro de casa, é sair murmurando, não. Quanto mais nós murmuramos, nós perdemos de receber a nossa bênção. Então nós temos que contar a nossa bênção, né? Nós temos que fazer como aquela serva fez, é ir atrás do abençoador, é contar ao Senhor Jesus e não murmurar, irmãos, porque não adianta murmurar não. Eu passei por uma situação que eu aprendi muito, que hoje eu não murmuro mais nada. Pode vir um luto aqui que eu
Não murmuro mais. Foi quando eu perdi minha filha com 9 meses. Deus preparou tudo ali naquele hospital, tudo. No outro dia, eu estava com minha filha morta e eu só falava assim com minha irmã. Eu tenho um grande testemunho para me contar, bispo. Porque Deus levou minha filha, mas me deixou aqui com saúde e preparou tudo. Né? Preparou pessoas, meu esposo foi ali, né? E veio em busca de condições para nós fazer tudo que foi feito, porque Deus preparou tudo. Então eu falei, a partir daquele momento, eu não murmuro mais nada. Eu agradeci a Deus, eu chorava, eu senti uma paz tão grande no meu coração. Eu estava triste, né, pela perda da minha filha, mas eu estava feliz, porque eu tinha visto o agir de Deus na minha vida. Então não adianta a gente querer murmurar, porque quanto mais nós murmuramos, mais nós perdemos a bênção. E eu não murmurei, não questionei nada, eu somente agradeci a Deus por tudo. Porque hoje estou aqui com minha bênção, minha filha. Se eu tivesse murmurado, tivesse questionado, hoje, quem sabe se eu ia estar com minha bênção, né? Verdade. Então, irmãos, não murmure por nada. Deus é Deus de restituição. Se não está bem, mas profetiza, vai bem. Eu creio que meu Deus pode todas as coisas. Eu estou passando por esse momento difícil, mas Deus vai me ajudar. Não fica murmurando, não fica questionando a Deus, não. Deus quer nos abençoar, mas muitas das vezes nós que procuramos as causas das nossas situações. Muitas das vezes nós vamos para o deserto, por quê? Por consequências nossas, por decisões nossas. Então não fica questionando, murmurando a Deus não, que Deus não tem culpa de nada não. Quem tem culpa muitas vezes é nós, das nossas atitudes, entendeu? Então ali, voltando aqui para a palavra, né? Ela chegou, né, e falou, questionou com Geazi, que ela tinha que questionar, era com ele, não era com Eliseu, não era com Geazi, né? Então ali, o que foi que ele fez? Ele pegou o bordão dele e deu para Geazi ir lá salvar o menino, né? Falou, não se fala com ninguém, se alguém falar com você, não salve. E eu creio que Geazi chegou lá, o menino deitado na cama, chegou lá, pá, botou o bordão em cima do menino. O menino ficou o quê? Do jeitinho que estava morto. Por quê? Porque a unção não estava nem Geazi, a unção estava nem Eliseu, né? Então, assim, é uma passagem muito bonita que eu acho, né? Porque ali a unção, ela tinha ido atrás do profeta, e aí Eliseu ainda, né, botou ele para ir lá ao encontro do menino, né? Ele já sabia, né? Eu creio que, né, se a sunamita estava tendo a fera toda nele, não era? E ela se pôs os pés dele, falou o que aqui, ó? Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele levantou e a seguiu. Glória a Deus. Né? Ela ficou ali, ó, no pé dele. Eu não saio daqui, porque se ela foi buscar ele, então ele tinha que ir com ela. Porque não foi à toa que ela saiu de lá para vir buscar ele, para ele mandar Geazi ir lá, sendo que ela veio em busca dele, que foi ele que profetizou na vida dela. Então ela estava confiante, né? Confiante nele, que era ele que ia ressuscitar o filho dela. Então ele foi, o quê? Foi ao encontro. E quando ele estava indo uma sunamita, veio, encontrou com Geazi. Geazi, o menino está lá do mesmo jeito, né? Por quê? Geazi chegou lá, fez o que Eliseu fez. Quando Eliseu chegou lá na casa, irmãos, Eliseu fez o quê? Deitou sobre o menino. Mas primeiro ele fez o quê? Eliseu foi fazer o que nós devemos fazer. Ele orou o Senhor. Eliseu chegou lá e foi orar a Deus. Porque sem oração, olha o dedinho que Deus vai fazer nada nas nossas vidas. Nós temos que se prostrar, nós temos que pedir àquele que pode, né? De qualquer jeito que Deus vai fazer as bênçãos nas nossas vidas, não. Deus só vai fazer as bênçãos na nossa vida quando nós, ó, se prostrar aqui, ó, esse joelhinho e essa boquinha aqui, ó, para orar, pedir ao Senhor Jesus, né? Então, e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre os ombros e orou ao Senhor, porque ele sabia que Deus ia fazer um milagre. Porque se ele chegasse lá e fosse
fazer por ele, né? Porque Deus usa nós aqui na terra, irmãos, os profetas aqui, Deus usa, mas a pessoa é usada por Deus. Tem gente que fala, eu fiz, eu orei na vida da pessoa, eu fiz. Você fez através de Deus, que Deus que te usou. Agora tem gente aqui na terra, profeta aqui na terra, que quer dizer que foi eu. Não, tem que falar assim, Deus me usou para te dar essa palavra, para te revelar, para fazer isso. Que ninguém aqui faz nada não, ninguém tem esse poder não, se não tiver na presença de Deus, se não tiver buscando. Então aqui Eliseu orou e pediu ao Senhor. Aí como foi falado aqui, ele deitou sobre o menino, né? Foi boca com boca, foi olhos com olhos, né? Foi mãos com mãos, né? Até ele orando e pedindo a Deus pela vida daquele menino. Então ali o menino foi aquecido pela oração. E ali eu creio que Deus desceu, né? O poder, a unção sobre a vida de Eliseu. E chegou até o menino. E o menino espirrou quantas vezes? 7 vezes o menino espirrou, né? Espirrou ali, ó, e veio a vida. Então, irmãos, nós temos que crer. Nós temos que crer no nosso Senhor Jesus. Confiar que nosso Deus pode todas as coisas, que não há nada que possamos fazer sem antes consultar a Deus, sem antes pedir a Deus. Eu posso, Senhor, eu vou fazer uma viagem, eu posso fazer essa viagem? Você vai fazer livre, espontânea vontade? Ora a Deus e pergunta, Senhor, eu posso fazer, vou fazer essa viagem? O Senhor confirma que eu posso fazer isso? Tudo que nós vamos fazer aqui, irmãos, nós temos que orar e pedir ao Senhor a direção. Porque se nós for fazer de nós mesmos, né? Pode ser que não dê certo. Mas se Deus estiver no controle e na direção de tudo, né? A gente vai, como aqui a Sulamita, vai tudo bem, né? Vai bem com tudo, né? Possa ser a situação que nós possamos estar passando, mas o Senhor Jesus é conosco a todo momento, né? E aqui depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir e esteve ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos, né? Eu creio que naquele momento ali Eliseu ficou maravilhado de poder, né? Que ele profetizou um filho na vida daquela mulher, né? E aquele menino chegou ao quê? A falecer. Então eu creio que ele ficou maravilhado em poder dar de volta, através da vida de Deus, o fôlego de vida ao filho daquela moça, né? Daquela sunamita. Que essa sulamita, irmãos, foi uma mulher de atitude, uma mulher de fé, uma mulher que buscou, assim, verdadeiramente, né? A presença do nosso Deus. Eu creio ali que ela ficou... Eu creio que o coração dela estava calmo, porque ela estava confiante que Deus ia usar Eliseu ali, assim como Deus usou Eliseu para profetizar ali na vida dela, né? Então eu creio que nessa noite, irmãos, Deus está falando conosco, né? Para nós servir ao Senhor Jesus sem interesse, nós procurar estar buscando pessoas de Deus para estar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, né? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, né? Nós precisamos colocar Deus na nossa casa, na nossa família, assim como aquela sunamita fez. Ela procurou botar uma pessoa de Deus dentro de sua casa, né? Nós temos que fazer isso, irmãos, é procurar espaço para a gente ter Deus. Qual é o espaço que nós estamos dando ao nosso Deus? Qual é o espaço que nós estamos dando ao nosso Deus? Nós queremos que Deus venha ser um hóspede, nós queremos que Deus venha só passear, nós queremos que Deus more na nossa casa e permaneça para sempre. Amém. Né? Eu creio que nós queremos que Ele seja, né, hóspede, que Ele viva para sempre. Porque na minha casa eu quero que o Senhor viva e reine todos os dias da minha vida, na minha casa e na minha família, né? Então cada um aqui temos que buscar ter intimidade com o nosso Deus, buscar ter a fé que aquela sunamita teve, buscar ter atitude em meio às situações, que nós venhamos ter atitude, que nós não venhamos se descabelar, que nós venhamos botar Deus no foco, no problema, porque quem pode resolver é Deus, não é ninguém não, é nosso Deus que pode resolver qualquer situação de nossas vidas, né? Então aqui para terminar, né,
versículo de 36. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, inclinou a terra e tomou ao seu filho e saiu. Olha a bênção que ela recebeu, que ela ficou ali maravilhada, né? Feliz da vida de poder ter de volta o seu filho nos seus braços. E por que ela teve esse milagre na vida dela e na vida do filho dela? Por quê? Porque ela teve atitude, ela teve fé. Porque se ela não tivesse fé e a atitude aqui que ela teve, o filho dela não ia ressuscitar. O filho dela não ia estar com ela, né? Então, irmãos, fica assim para a nossa meditação, que nós venhamos, né? Nós mulheres, né? Ser a sunamita, os homens também, ter a fé que aquela mulher teve, e em busca, né? Pela vida dos nossos filhos, como é um culto de família, né? Em busca pela vida dos nossos esposos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, que nós venhamos a cada dia ser uma sunamita, né? Uma mulher de atitude, um homem de atitude e de fé. Porque para servir a Deus verdadeiramente nós temos que ter fé. Fé, atitude de buscar Ele, de entender que só o nosso Deus é fiel, que só o nosso Deus pode fazer nas nossas vidas e que não há outro Deus que possa fazer por nós. Amém, irmãos? Então que nós venhamos ficar com essa palavra. Fiquei um pouco nervosa, mas eu creio que deu para os irmãos entender um pouco, né? Que nós venhamos a cada dia, que cada dia Deus venha fortalecer os nossos corações para que nós possamos estar, né, na presença do nosso Deus. Porque se nós estamos na presença do nosso Deus, né, nós temos tudo. Que a melhor coisa do mundo é servir ao nosso Deus. Eu sou feliz, sou grata ao meu Deus, né, por eu poder servir a Ele, por eu e minha casa servir ao Senhor. Né? A melhor coisa no coração é você abrir a boca e falar: eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus por essa rica oportunidade, que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha me dar entendimento, que o Senhor venha me dar sabedoria, não somente para mim, mas para todos que querem estar na presença do nosso Deus, aqueles que, né, que têm um pouco de timidez, né, Amanda? Que nosso Deus venha tirar de nós, porque eu também sou tímida, tenho um frio no coração, mas é bom demais servir a Deus, é bom demais falar da presença do nosso Deus. E eu vou continuar buscando a meu Deus, eu vou continuar pedindo a meu Deus para que Ele venha me usar, que Ele venha me capacitar para me estar aqui trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, para levar a Tua palavra, irmãos. Porque para isso que nós que servimos o Evangelho, nós temos que estar preparados para servir a palavra do Senhor. Levar a palavra àqueles que precisam, que necessitam. Porque o Senhor Jesus não veio para os sãos, não. O Senhor Jesus veio para os doentes. E é isso que nós temos que fazer. É levar a palavra do nosso Senhor Jesus verdadeiramente. Né? Verdadeiramente àqueles que precisam. E eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.